Olá, alunos, dando continuidade então ao nosso fechamento de rochas metamórficas, vamos continuar um pouquinho falando sobre estruturas e texturas. Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, ficou faltando definir só os principais tipos de estruturas. A gente falou basicamente como é que elas se organizam, né? E a gente vai falar hoje agora sobre os tipos de estruturas e texturas. De uma maneira geral, quando a gente se refere a estruturas planares, a mais comum é a xistosidade. Então, a xistosidade é uma estrutura planar, né? Ou seja, são planos, né? Podem ser linhas também, planos ou linhas, né? Que se formam, que apresentam uma orientação. Então elas são orientadas como se fossem planos, como se fossem folhas, né? Essa orientação preferencial, né? E está associado geralmente a metamorfismo médio. Um outro tipo de estrutura também é a clivagem. Lembra quando a gente falou em clivagem mineral? Aqui a gente vai falar em clivagem também, com uma estrutura metamórfica. Nesse caso aqui, quando você tem baixo metamorfismo. Então, é uma estrutura também que se caracteriza por ser uma estrutura planar, né? Mas que está associado a baixo metamorfismo. Então, de uma maneira geral, a gente costuma dizer que é uma estrutura que lembra como se fossem folhas, né? São os minerais micáceos, minerais placosos, que se organizam, né, formando folhas, né? Então, essa é a característica da xistosidade da clivagem. Em estruturas de recristalização e cristalização, que a gente chama de texturas blásticas, então aí a gente tem, quando a gente, por exemplo, se refere a uma estrutura granoblástica, né, é uma estrutura que se caracteriza por ser equidimensional, ou seja, os minerais apresentam praticamente a mesma dimensão. Quando a gente fala em estrutura lepidoblástica, né, a gente fala em estruturas que formam lamelas, né, como se fossem folhas mesmo, né, lamelas, como se fossem folhas. Estrutura nematoblástica já seriam estruturas que lembram, né, alongadas, estruturas mais alongadas, né, que vem de nemato, né, que seria alguma coisa como minhoca. Então seriam estruturas que se caracterizam por serem alongadas, né, estruturas alongadas. Os minerais estão orientados a alongado, o crescimento se deu, a recristalização se deu na forma alongada. E tem estruturas também porfiroblásticas, que são pórfiros, ou seja, minerais grandes que são geradas por cristalização de alguns minerais que são maiores. Então, a gente se refere a esses minerais como pórfiros, né? As estruturas cataclásticas, que são aquelas associadas a processo de moagem, de diminuição, estão associadas a domínio rúptil, ou seja, quando a rocha sofre ruptura, né? As estruturas miloníticas, né, ou rochas também miloníticas, são aquelas que são caracterizadas pela presença de planos e linhas, né? As porfiroclásticas, então são clapófiros que sofreram, né, algum tipo de moagem, então elas aparecem como se tivessem sido moídas, né? Sofreram moagem, né? Tem as estruturas de bandamento típicas dos gneisses, por exemplo, que se caracterizam por níveis,
mais esbranquiçados, que são ricos em quartzo e feldspato, e níveis mais máficos, né, com a presença de micas, biotitas, anfibólios, minerais escuros. Então você apresenta, a rocha apresenta como se tivesse, né, uma camada, uma banda escura, uma banda clara, uma banda escura, uma banda clara, e essa característica típica dos gneiss. Então esse bandamento é uma outra estrutura também. Outros elementos que podem apresentar nas estruturas são, por exemplo, seixos que foram estirados, né? Seixos estirados, a laminação, formação de lâminas, né? E orientação preferencial. Então essas são algumas das características ligadas aos tipos de estruturas, né, mais comuns das rochas metamórficas. Então a xistosidade, a clivagem, né, a recristalização mineral formando grãos praticamente do mesmo tamanho, recriados, recristalizados ou cristalizados, né, que seria a granoblástica, a leptoblástica seriam lamelas, né? Nematoblásticas seriam estruturas alongadas, as estruturas cataclásticas estariam associadas à ruptura, né? A moagem, né? A cataclase, a quebra dos minerais, os bandamentos associados aos gneiss, principalmente, né? Além de estruturas como seixos estirados, uma laminação, orientação preferencial. Então essas são alguns tipos de estruturas típicas das rochas metamórficas. Na próxima aula a gente fala sobre a classificação e a gente fecha esse conteúdo de rochas metamórficas. Beleza? Até a próxima aula.